Graças a Deus. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Já que estamos vivendo um tempo em que se fala muito em vacina, e a vacina raramente é uma única, geralmente tem a primeira dose e vem as outras ou a outra de reforço, né? No capítulo 13, versículo 34, que já foi lido anteriormente, mas relembrando, capítulo do mesmo livro, capítulo 13, 34, Jesus traz esse assunto. Um novo mandamento vos dou, que nós já refletimos um pouco sobre, que é realmente um novo, né? Porque pela a forma que Jesus colocou, o mandamento de se amar ao próximo como a si mesmo é antigo, né? Porém, por que é novo? Porque Jesus diz: amai-vos uns aos outros como Ele amou, como eu vos amei. E naquela reflexão a gente chamava de mandamento suicida, porque é a ponto de morrer pelo outro. Então, como eu falei da questão de reforço de vacina, Jesus reforça o mesmo assunto. E essa conversa que começa no capítulo 13, ela não acabou, ela é uma mesma conversa. Está dividida em capítulo para nós, mas o assunto é o mesmo. Então ele vem falando do que tem falado, ainda está falando. Aí ele traz um reforço, né? O meu mandamento é este. Jesus falando, o dele, o meu, ele é o que? Senhor, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, disse ele, vos amei. E aí ele deixa claro agora, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O lindo agora é que ele declara aqui, ele não chama agora os discípulos de servos, mas de amigos. Isso vai falando cada vez mais, a escritura de Gênesis até aqui, olhando ela, a gente percebe o quanto Deus quer estar próximo dos homens, por incrível que pareça, ou por mais absurdo que se pareça, Deus sempre quis estar perto dos homens. No Éden,
está escrito que Deus vinha ter com o homem, e quando Adão desobedece, Deus vem como que não sabia. E chega o texto lá, está escrito que Deus diz: Adão, onde estás? Isso é uma demonstração clara que Deus sempre quis estar com os homens. À medida que o tempo vai passando, Deus vai sempre estabelecendo, de acordo com o tempo, com a época, com o que se chama as culturas, os costumes da época, estabeleceu as formas de culto, eram sacrifícios, altares. Começou com altares de barro, depois altares de pedra, depois veio o tabernáculo, depois veio o templo, vieram os sacrifícios, os altares de bronze, e, enfim, aí Deus anuncia através do profeta Isaías, e eis que vai nascer um e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sempre trazemos que, como está escrito, o objetivo do tabernáculo está lá em Êxodo: e fareis para mim um tabernáculo para que eu habite no meio deles. Então, isso é a vontade de Deus estar próximo do ser humano. É algo que para nós pode ser até inexplicável, mas é o que está escrito. E aqui Jesus disse anteriormente, Mateus registra, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. É sempre essa vontade de estar no meio, de estar entre nós, né? E aqui Jesus está terminando já seu ministério e diz: vós sereis, aliás, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Essa é a expressão que Jesus ultimamente está tratando os discípulos. Aí ele diz no verso 14. Tem muitos no final do verso 15, né? Não é um amigo. É verdade, está se tratando de todos os que nele creem, eles que estavam ali e nós que cremos, os que ainda hão de crer. Lá na frente a gente vai ver na oração dele, ele diz: eu não oro só por este, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Louvado seja Deus. Vós sereis meus amigos, aí porém, se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele está cobrando? Que amem uns aos outros, né? Já não vos chamarei servos. Já não vos chamarei servo. Aí ele explica: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Realmente, qual é a diferença de um trabalhador, de um empregado, que equivale ao servo, para uma pessoa que é amigo, né? Quem é amigo do outro, tudo que ele vai fazer, o que faz, ele diz para o seu amigo, para quem é amigo, né? Exatamente. Já o trabalhador, não, ele diz só o que é necessário dizer. Aí Jesus disse: por que eu estou chamando você de amigo? Porque tudo que o Pai me disse eu transmiti para vocês. Então Jesus está dizendo o quê? Entre eu e vocês não tem segredo. É o que entre verdadeiros amigos não há segredo, praticamente. Não há. E é o que Jesus está dizendo: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu tenho dito a vocês. Então Jesus não tinha segredo, né, para com os seus discípulos, ou não tem, porque tudo que ele falou, segundo o consta, está escrito e nós estamos lendo agora também, né? Aí essa declaração final, eu acho ela tem uma expressão no meio que diz: isso é forte que a gente vê uma coisa dessa. Ele diz assim, verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então essa história, eu aceitei Jesus, meu amigo, se a gente creu é porque ele foi quem escolheu antes, como diz na carta, né, adiante. Ele disse assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então está aqui muito claro: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Se lembrarmos do Salmo 100, versículo 3, lá está escrito, a depender da versão, foi ele e não nós
que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha. Olha, foi ele e não nós, sempre foi Deus. Então, a escolha é dele, foi ele, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, em meu nome pedirdes ao Pai e ele vos conceda. E isto vos manda, aí eu reforço de novo, vos ameis uns aos outros. Que Deus nos abençoe.